Gente, tudo bem? Bom, hoje eu venho trazer para vocês uma explicação sobre discurso direto e discurso indireto. Então, fiquem ligadinhos aí nos próximos slides que a gente vai ver aí o que acontece com esse tipo de discurso, qual que é a diferença entre eles, beleza? Então, vamos lá. Bom, primeiro, quando a gente vai falar sobre questão de discurso, tanto o discurso direto quanto o discurso indireto, é importante que a gente relembre sobre o que vem a ser um texto narrativo. Bom, pelo próprio nome, a gente já sabe que texto narrativo é aquele que vai nos contar uma história, né? Ele é caracterizado justamente por isso, por nos contar uma história, por nos narrar uma história, certo? E ele vai fazer essa narrativa, essa narração dessa história através de uma sequência lógica de ações, sendo essas ações reais ou imaginárias. A gente pode tanto contar uma história que realmente aconteceu, existe, como a gente também pode criar uma história, né? Como a gente também pode contar uma história fictícia, uma história que não aconteceu, uma história que foi criada, certo? Bom, essa sucessão de acontecimentos ela é contada por um narrador, né? E ela é estruturada dentro de um texto. Então, o texto ele tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, dentro desse desenvolvimento desse texto é onde acontecem os fatos narrativos, os acontecimentos, o que ocorreu dentro da história, né? Na introdução a gente inicia contando um pouco sobre algumas características, depois a gente desenvolve, no final a gente conclui as nossas ideias dentro desse texto, certo? Ao longo dessa estrutura narrativa são apresentados os principais elementos da narração. Então, quais são esses principais elementos da narração aí? Nós temos o espaço, que é muito importante porque precisa de um lugar para que a história aconteça, tempo. A gente precisa também de um tempo, né, para que essa história aconteça. Nós também precisamos de personagem, né, ou seja, que são justamente aqueles que vão fazer a história acontecer. Precisamos de um enredo, ou seja, a gente precisa da história propriamente dita, né, do que vai acontecer, que tipo de história que é e tal. E a gente também precisa de um narrador, ou seja, a gente também precisa daquele que vai contar a história pra gente. Então, essas aí são as características de um texto narrativo, que é aquele texto que nos conta uma história através de sequências lógicas, né, de fatos, sendo essa história algo real ou imaginário. E essa história ela precisa ser organizada com início, meio e fim, né? E dentro desse início, meio e fim, a gente tem alguns elementos que são primordiais, que são importantíssimos para que essa narrativa aconteça, que no caso é o espaço, o tempo, personagem, enredo e narrador, tá certo? Agora a gente vai ver o que vem a ser um discurso direto. Então, um discurso direto nada mais é do que a transcrição exata da fala dos personagens, né? A voz das personagens é inserida, a voz da personagem é inserida dentro dessa narrativa sem que haja participação do narrador, ou seja, é um Ctrl+C e um Ctrl+V, né? A gente não precisa inventar nada, a gente não diferencia as coisas, a gente simplesmente pega aquela fala igualzinha do personagem e coloca dentro do texto, né? E não há interferência do narrador aí não, tá? Assim permite que as personagens se exprimam livremente, ganhando vida própria à narração. Então, quando a gente vê aí uma narrativa em que nós encontramos a fala dos personagens, a gente vê que a gente consegue até viajar na história, imaginar a história, porque é algo que está sendo meio que tornando uma certa realidade ali dentro da história pra gente. Por quê? Porque a gente está pegando as falas dos personagens e colocando dentro da história, tá certo? Vamos passar para o próximo aqui. Nós temos alguns exemplos aqui de discurso direto, tá? Então, por exemplo, olha só. O desconhecido perguntou, que horas são, por favor? Um exemplo, né? Então, teve aqui a fala da personagem, ó, que horas são... Ai, meu Deus, peraí, deixa eu voltar aqui. Esqueci de colocar a canetinha aqui. Então, aqui a gente tem o exemplo, ó, que horas são, por favor? O exemplo de discurso direto foi retirado do texto e foi colocado lá sem nenhuma interferência do narrador. Depois tem outra parte, ó. Foi então que ele disse, estou cansado de tanta confusão. Então, olha só, que a própria fala do personagem também sem interferência do narrador.
E o outro exemplo, todos os dias minha mãe me dizia, fique atenta e não faça bagunça nas aulas, né? Então aqui também, ó, uma fala da mãe aqui dentro de alguma narrativa que a gente não sabe quem é, mas um exemplo de discurso direto, tudo bem? Vamos passar para o próximo aqui, que nós temos aqui as características do discurso direto. Então, isso daqui é de extrema importância, tá? Que a gente trouxe as principais características do discurso direto, que são: é uma transcrição exata da fala das personagens, ou seja, não há interferência nenhuma do narrador, a gente pega a fala da personagem e coloca ali, tá? Ocorre sem a participação do narrador, né? É introduzidos por verbo de elocução que enuncia o discurso, por exemplo, dizer, perguntar, responder, comentar, falar, observar, retrucar, replicar, exclamar, aconselhar, gritar e murmurar. Então, todos esses verbos aqui, todos não, né? Alguns desses verbos sempre aparecem para iniciar a fala de um personagem, por exemplo. E Joãozinho disse, dois pontos, aí embaixo travessão e o que o Joãozinho disse. E a mãe aconselhou, dois pontos, travessão e embaixo o que a mãe aconselhou. Então, fiquem ligadinhos nesses verbos aqui, ó, que eles são muito importantes quando a gente for fazer uma narrativa, tá? Então, ó, grifem aí também no de vocês esses verbos que eles são muito importantes aí dentro das características do discurso direto, tá bom? Outra característica é que após um verbo de elocução, ou seja, após um verbo desses aqui que a gente acabou de criar, há dois pontos e uma mudança de linha para um novo parágrafo, que foi o que eu acabei de falar, né? Por exemplo, e Joãozinho perguntou, dois pontos, linha de baixo, parágrafo, e começa a fala do Joãozinho, né? E uma outra característica é que é antecedido pelo travessão, né? E indica quando começa a fala de uma personagem, quando há mudança de interlocutores. Então a gente precisa lembrar que sempre quando nós estivermos escrevendo um texto narrativo ou quando a gente estiver lendo um texto narrativo, uma das características é que antes desse discurso direto venha um travessão na frente, né? Iniciando um travessão na mesma direção do parágrafo e iniciando a fala do personagem. Quando a gente for fazer uma mudança de interlocutores, quando a gente for fazer uma mudança de personagem, a gente também precisa mudar de linha, colocar um outro travessão para que a gente comece a fala de um outro interlocutor, tudo bem? Bom, vamos lá para o próximo. Agora nós temos o discurso indireto. Agora a gente vai prestar atenção aqui na diferença entre o discurso direto e o indireto. O indireto, ele é a apresentação das falas das personagens de uma narrativa, só que essa fala é feita pelas palavras do narrador. Ou seja, é como se o narrador tivesse observado e chegasse contando pra gente o que ele observou. Ou seja, ele não vai chegar contando da mesma forma como é no discurso direto. Ele vai contar com as próprias palavras. Por isso que a gente diz que é um discurso indireto, né? Então, olha só, nesse tipo de discurso, as personagens não se exprimem livremente, porque é o narrador que fala por elas. Ou seja, é quando a gente está contando uma história e quando a gente está apresentando os fatos, né, mostrando o que foi que aconteceu sem a fala livre dos personagens. Então, quando a gente não tem essa fala livre, a gente diz que aí ocorre um discurso indireto, tá bom? Vamos lá para os exemplos, olha só. Exemplo do discurso indireto. O desconhecido perguntou que horas eram. Então, nessa situação aqui, o que que acontece? Lá no primeiro exemplo, ele coloca, e fulano de tal perguntou, que horas são? Aí ele foi e colocou lá a fala do personagem. Agora que ele só conta que um desconhecido perguntou que horas eram, ou seja, aqui já foi incluso assim a fala do narrador, né? Foi então que ele disse que estava cansado de tanta confusão, diferente do outro também, que falou, nossa, já estou cansado de tanta confusão. Então há aí uma diferença, né, entre esse discurso direto e o discurso indireto. E o último, todos os dias minha mãe me dizia que ficasse atenta e não fizesse bagunça nas aulas. Ou seja, o narrador é como se ele tivesse ouvido a fala das personagens e tivesse só reproduzindo. Ah, aconteceu isso, isso e isso, aconteceu isso, isso e aquilo. Então, por isso que a gente chama de discurso indireto, ok? E aqui a gente vai ver as características do discurso indireto.
As principais características são a reprodução da essência das falas das personagens feitas pelas palavras do narrador. Então essa é uma das características principais, é o narrador que conta tudo, não é o próprio personagem que vai lá e conta livremente, tá? É como se fosse um narrador fofoqueiro. Ele vai lá, observa, vê a história, vê tudo que aconteceu e vai lá e te conta, tá? A narração é sempre feita na terceira pessoa, né? Porque ele está observando e chega lá e conta a história para você. Ocorre com a intervenção do narrador como intermediário entre as personagens e o leitor. É como se o narrador estivesse ali no meio, entre as personagens da história e a pessoa que está lendo o texto, né? E ele vai contando o que foi acontecendo dentro da história, tá? Introduzidos por verbos de elocução que anunciam o discurso. No caso, dizer, perguntar, responder, comentar, falar, observar, todos esses verbos também aparecem, né, dentro das falas de um discurso indireto, só que de uma forma diferente, tá? Deixa eu ver se tem como a gente observar aqui, ó. Aqui também, ó, quando ele traz aqui o desconhecido perguntou, olha só, a gente tem aqui o verbo perguntar, né? E no de baixo foi então o que ele disse, temos o verbo dizer, tem aqui também o verbo dizer, né? Então a gente também utiliza esses verbos de elocução aí no discurso indireto, tá bom? Vamos voltar lá para as características. E após o verbo de elocução há uma conjunção, que ou se, que separa a fala do narrador da fala da personagem. Então vamos observar aqui, ó. Olha só, o desconhecido perguntou que horas eram. Então aqui a gente tem um verbo de elocução e logo em seguida a gente tem uma conjunção que. Aqui também é a mesma coisa, ó. Depois do verbo dizer, a gente tem aqui a locução que, né? Conjunção que. E aqui também é a mesma coisa, ó. O verbo dizer e a conjunção que também aparecendo, tá bom? Vamos voltar lá para o final das características. E o narrador também utiliza suas próprias palavras para reproduzir as ações e personalidade das personagens, ou seja, quando o narrador ele conta uma história, ele tenta também reproduzir as reações da personagem, até mesmo para dar uma certa veracidade para a história, né? Então, quando a gente está contando um caso para alguém, quando a gente está contando uma história para alguém, a gente tenta internalizar o personagem em nós para que a história fique mais real e até mesmo para que a pessoa consiga compreender melhor o que a gente está contando para ela, ok? Bom, então é isso. Terminamos aqui em características do discurso indireto, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!